Olá pessoal, bem, então com esse vídeo aqui eu vou começar a parte final do nosso curso, no qual a gente vai estudar as estruturas dos operadores lineares, né? Na verdade, esse é o auge do curso de álgebra linear. A gente vai ver alguns resultados bem interessantes, e se esses resultados têm uma força técnica necessária para demonstrá-los, por outro lado, eles são muito mais concretos que alguns temas que a gente viu nos últimos vídeos, né, como espaço dual e quociente. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo é tentar colocar esse problema. Né? Então, o que a gente quer entender, né, estão relacionados a dois conceitos, que é o conceito de operadores equivalentes e operadores similares. Né? Isso está ligado a escolher bases nos quais os operadores possuem forma simples. Né? E escolher base tem dois conceitos parecidos, mas muito diferentes. Um deles está relacionado a quando eu tenho uma transformação de V em W. Né? Então, eu tenho uma transformação entre dois espaços vetoriais diferentes. Tipicamente, quando a gente está nesse problema, né, eu tenho uma transformação entre dois espaços diferentes, o contexto natural é que eu imagino que eu possa escolher tanto a base de V quanto a base de W de maneira independente. Tá? O fato de eu poder escolher a base do domínio e da saída de maneira independente, né, nos dá uma liberdade que nos fornece rapidamente uma solução. Né? Eu vou mostrar para vocês a solução nesse vídeo mesmo, que é o teorema da forma de Smith, teorema 01, tá? Que me diz como que essencialmente, todos os operadores quando eu permito mudar tanto a base do domínio quanto a base da imagem de maneira independente. Né? Por outro lado, em muitos casos a gente tem operadores, né? Transformações lineares de V em V. Tá? Então, quando a gente está lidando com operadores, né, que são transformações lineares de V em V, nós não imaginamos que nós vamos escolher duas bases de maneira independente para o domínio e para a imagem, por ser o mesmo espaço vetorial. Então, nessa situação, né, o que nós queremos fazer é escolher uma única base, para ver no qual o operador tem a sua forma mais simples. Esse problema é um problema bem mais complicado que o primeiro problema. Tá? E essas duas classes de equivalência que eu disse, de escolher bases tanto no domínio quanto na imagem, quanto escolher bases somente no domínio, né, vão dar origem para a gente a dois conceitos de equivalência de transformações lineares que eu vou falar agora para vocês nesse vídeo. Okay? Então, vamos lá? Eu vou começar pelo caso mais simples, né? Eu vou começar falando para vocês sobre operadores equivalentes, sobre transformações lineares equivalentes, ok? Então, para isso eu vou lembrar como que uma transformação linear muda de bases. Tá? Então, a gente já viu isso lá no começo do curso, né? Se eu vou descrever a transformação linear na base B' C', né? Isso daqui pode ser escrito, né, como a mudança de C para C', transformação de B para C, mudança de B para B' menos 1. Né? Essa aqui é o teorema de transformação de bases para transformações lineares, né? E chamando isso aqui de P e isso aqui de Q a menos 1, né? Essencialmente eu estou dizendo que quando eu mudo de base, o operador que eu obtenho é multiplicado por um P e por um Q invertíveis. Tá? Ok, então isso daí, né, essa ideia de que eu possa mudar a base. Veja, eu estou mudando duas bases diferentes. Eu estou mudando de B para B' e de C para C'. Duas bases estão sendo alteradas aqui. Então, nesse contexto, baseado nessa inspiração de como as transformações lineares mudam de base, eu vou definir o que significam dois operadores, duas matrizes serem equivalentes. Duas matrizes são equivalentes, né, se existem duas matrizes invertíveis, P e Q, de modo que B é PA, Q é menos 1. Ok? Baseado pela expressão de mudança de base. Ok? Então simplesmente, eu posso mudar. Veja que na verdade isso que está me dizendo. Eu mudo a base do domínio, mudo a base da imagem e transformo a matriz B na matriz A. Só que quando eu falo que elas são equivalentes, eu estou escondendo esse processo de mudança de base. Bem, isso aqui é uma relação de equivalência.
E uma coisa importante para chamar a atenção para vocês aqui, que tem a ver com o primeiro curso de álgebra linear, né? Que essencialmente a matriz B é equivalente à matriz A se ele pudesse ser obtida por A por série de operações elementares por linha e coluna. Ok? Executar operações por linha é equivalente a multiplicar a matriz A à esquerda por P. E executar operações por coluna é equivalente a multiplicar A à direita por Q a menos 1. Tá? Se A e B são matrizes que representam T em relação a possíveis bases ordenadas diferentes, então A e B são equivalentes. Então, essa é exatamente a razão de eu ter definido a noção de equivalência. Sempre que um operador é representado em bases diferentes, as matrizes que eu obtenho são equivalentes. E o inverso disso também vale. Tá? Então, isso não é tão óbvio, mas eu vou provar para vocês agora. Então, esse é o nosso primeirinho teorema, que diz que se eu tenho dois espaços vetoriais de dimensão finita, né, dimensão de V igual a N, dimensão de W igual a M, então duas matrizes são equivalentes se somente C representam a mesma transformação linear, mas possivelmente em relação a bases ordenadas diferentes. Ok? Então, o conceito de equivalência está ligado à representação em base de transformações lineares. Ok. Bom, a demonstração desse fato é bastante simples. Tá? Então vamos começar supondo que as matrizes A e B representam T numa base. Tá? Então A, nesse caso, vai ser a matriz de T na base BC, e B vai ser a matriz de T em outras duas bases, B' e C'. Ok? Pelo teorema de mudança de bases, né? A gente sabe que A e B são equivalentes porque, de um lado, eu vou multiplicar para a mudança de B por C, de B para B', de C por C'. Ok? Bom, então, esse lado era o lado óbvio, né? Foi o lado que motivou a gente a definir o conceito de equivalente. Vamos olhar para o lado contrário, né? Então, agora, eu estou supondo que A e B são matrizes equivalentes. Tá? Então, se elas são equivalentes, né, significam que existem matrizes dessa forma aqui. É importante observar aqui, né, que A e B não precisam ser matrizes quadradas, tudo bem? Mas P e Q precisam. Elas são matrizes quadradas, mas não necessariamente do mesmo tamanho, né? P, por exemplo, pode ser N por N, Q pode ser M por M. Tá? Então, chamar a atenção para vocês sobre isso. Então, elas precisam ser quadradas porque, na definição, eu estou exigindo que P e Q são invertíveis. Ok. Tá, então, nós estamos supondo que isso é verdadeiro, então vou supor que A representa uma transformação linear, uma base. Né? Na verdade, ele sempre representa uma transformação linear, ele representa a transformação multiplicar por A, como a gente viu na sessão sobre representação de transformação lineares em coordenadas. Ok? Bom, então eu estou supondo que A é a matriz de uma certa transformação na base B para C. Ok? Beleza, tá? Então agora nós sabemos que existe uma única base ordenada B', tá? Para o qual Q é a mudança de B para B'. Por que isso? Né? Porque isso tem a ver com o resultado que a gente viu sobre isomorfismo, né? Todo isomorfismo leva base em base. Então, se eu pego uma base B, mapeio essa base pela transformação Q, eu vou obter uma base B', e a matriz de isomorfismo vai ser exatamente a matriz de mudança de base de B para B'. Ok? A mesma coisa quando eu tenho uma base, vai também existir uma base C', de modo que P vai ser a mudança de C para C'. Ok? Fazendo essas observações aqui, né, a gente vai conseguir escrever que B vai ser a mudança de C para C' de B da transformação representada na base BC, onde eu faço a mudança de B' para B, e isso daqui é a transformação na base B', C'. Ok? E isso daí também representa T. Tudo bem? Tá? A mesma coisa acontece se eu trocar os papéis de A e B, né? Isso é óbvio. Aqui a única coisa interessante que a gente usou foi esse fato de que isomorfismo leva as bases em base e que isomorfismo é essencialmente uma mudança de base, né? Nessas bases que são levadas uma a outra.
Ok, tá? Então, elas são equivalentes, C somente C representam a mesma representam uma transformação linear em duas bases diferentes. Beleza. Tá? Então, o próximo fato que eu quero provar para vocês é conhecido como forma 01. E ele nos diz que, a menos da relação de equivalência, né, eu sempre posso, se você quiser dizer de outra maneira, encontrar bases no qual uma matriz é equivalente a uma matriz por blocos, onde 3 desses blocos aí são nulos e um desses blocos é a identidade. Tá? Então, o que a gente vai provar é que, essencialmente, eu vou ter uma parte aqui que é uma identidade K por K, e fora dessa matriz identidade K por K, todos os elementos que aparecem nessa matriz são zero. Tá? Então, nós encontramos uma base bem específica, no qual uma transformação linear é representada de maneira extremamente simples. Tá? Ela é identidade no pedaço, zero no resto. E ela não mistura esse pedaço onde ela é identidade e o zero. Os blocos laterais também são zero. Bom, e a demonstração desse fato é bastante simples. Tá? Eu vou colocar ele para vocês. Né? Isso aí é conhecido como teorema da forma normal 01. Tá? É importante observar que o que nós estamos fazendo ao buscar formas normais. Né? O que nós estamos buscando veja, nós estamos olhando então para as matrizes ou para transformações lineares, a menos da relação de equivalência. E o que eu quero fazer é encontrar, dentro de cada classe dessa relação de equivalência, uma única matriz muito simples, um representante que tenha certas propriedades. Tá? Nesse caso específico, o representante que a gente vai encontrar é um representante que é identidade num certo bloco e zero fora dele. Tá? E essa coisa é chamada de forma normal 01. Ok? Então, o que diz a forma normal 01? Ele me diz que toda vez que eu tenho uma transformação linear de V para W, tá? Primeiro, existe uma decomposição de V e de W, tá? Em soma direta. Eu preciso da decomposição em soma direta para representar a matriz como bloco. Ok? Tal que o kernel de T seja o V0 e T induz o isomorfismo de V1 em W1. Tá? Então, essa é a parte importante dessa decomposição aqui. Tá? O V0 é elevado no zero e o V1 é elevado no W1. Ok? Então, esse é o primeiro fato, na verdade. Esse daqui é essencialmente... Cada um desses fatos é uma versão do teorema da forma normal 01. Né? Dito de outra maneira, existem bases de V e de W, tal que a matriz nessas bases tem a forma AJ, onde AII é igual a 1 para I de 1 até R, e todos os outros elementos são iguais a zero para o restante de J. Essa sim é um outro jeito de dizer que a matriz tem aquela cara que eu tinha especificado para vocês antes. Outra forma de dizer o mesmo fato é que existem matrizes quadradas não singulares, B e C, e um número R, onde R é menor do que o mínimo de MM, tal que a matriz BAC tem o formato descrito no item anterior, aquela matriz por blocos. O número T é único e é igual ao posto de A. Então, nós estamos caracterizando, na verdade, a forma 01 a partir do posto. Aquela dimensão da identidade é o posto. Tá? E esse é o único invariante que importa. Sabendo o posto da matriz, eu digo qual é o elemento que representa ela nessa classe de equivalência. Bom, então vamos provar esse teorema. A demonstração dele também é muito simples. É o primeiro teorema que eu queria fazer com vocês sobre forma normal. E ele é essencialmente o teorema do núcleo imagem. Então, por isso que eu quero falar um pouquinho sobre ele. Bom, então a primeira coisa é, quem que vai ser... Do primeiro item, eu quero mostrar que existe uma decomposição onde V0 é elevado no zero. Então eu vou tomar o V0 como kernel. V0 é o kernel e V1 é um complemento direto, que a gente também sabe que existe. Nós já provamos que todo subespaço vetorial tem um complemento direto. Lá nos primeira ou segunda semana. Ok. Beleza, agora nós precisamos decompor a imagem. Quem que eu escolho para ser o W1? A imagem mesmo. Então por isso que eu disse que isso aqui está diretamente relacionado com o teorema do núcleo imagem.
E W2, algum complemento. Tá? Beleza. De todas as afirmações que eu fiz ali para você, né, que isso daqui é uma decomposição em soma direta, beleza. Que o V0 é elevado no zero, beleza. Tá? A única afirmação que falta é mostrar que T determina um isomorfismo de V1 a W1. Ok? Mas, então a gente só precisa olhar para a restrição da aplicação T de V1 a W1. Mas essa aplicação, obviamente, é injetiva, porque eu já tirei o kernel daí. Tá? Então ela é injetiva porque o kernel não está no V1. A única coisa que é levada no zero em V1 é o zero, né? Porque o kernel dela já foi colocado no V0. E ela é sobrejetiva. Para ver que ela é sobrejetiva, né, eu pego um vetor pertencente a V e decomponho ele como soma de V0 e V1, onde o V0 pertence ao V0 e o V1 pertence ao V1. Né? E quando eu calculo T de V, T de V0 é elevado no zero, então T de V é igual a T de V1. Então todas as imagens, na verdade, são imagens de V1, porque a parte do V0 não importa para a imagem, ela é elevada no zero. Tá? E isso daqui me mostra que ela é sobrejetiva. Beleza. Tá? Então, isso daí já nos deu o primeiro teorema lá. Agora vamos escolher bases para essa coisa. Para fazer a escolha de bases, né, o que a gente vai fazer? Eu vou escolher uma base de V1, vou chamar R a dimensão de V1, que é igual à dimensão de W1, porque é um isomorfismo preserva a dimensão. Depois eu vou escolher uma base, onde os primeiros vetores são uma base de V1 e o restante forma uma base de V0. Eu escolho duas bases de V0 e V1, essa vai ser uma base da soma direta, porque a concatenação de bases me dá uma base da soma direta, certo? E aí eu vou definir os vetores E1' na imagem como sendo as imagens dos vetores T1. E isso daí vai formar uma base da imagem. Nós vamos estender esses vetores de modo a obter uma base de todo o subespaço. E agora, tá? Então veja, o que eu fiz foi construir uma base adaptada ao teorema do núcleo imagem. Uma base do kernel, outra base do que não é o kernel. A base da imagem completada para o resto. E agora só tem que olhar o que a transformação faz. Na verdade, um pouquinho mais do que isso. A base da imagem foi escolhida de modo a ser a imagem do V1. Então, a dimensão da imagem foi escolhida realmente como uma imagem do V1. E isso daqui me diz que nessa base a transformação é identidade. Porque quando eu expresso T de I na base E' é 1, né? Sempre. E zero fora disso. Ok? Isso é muito importante também. Ok, e agora a gente vai olhar para o que o T faz com a base. Né? T de E1 elevado no E1', o T do ER elevado no ER, está faltando 1', e o T do R mais 1 até o EN, que estão no kernel, né? Essa parte aqui é escolhida como sendo uma base do kernel de T, isso daqui é elevado no zero. Ok? E nessa forma aqui, né, pela matriz que eu obtive, né, a T é representada nessa base aqui como a matriz que é a identidade nesse bloco aqui e zero fora dele, ok? Então era bem direta a demonstração, tá? É realmente o teorema do núcleo imagem. Com a base da imagem sendo escolhido como uma base, a imagem da base, ok? Tá? Veja, com base na matriz A, né, nós construímos uma transformação linear do espaço de coordenada Kn em Km com essa matriz, né, e depois usamos a asserção B, né, porque o que nós provamos foi para matrizes, mas é só representar as coisas do jeito que a gente quer. Tá? Não há nada aqui muito complicado. Tá? Beleza. Feito essas observações, eu quero chamar a atenção para vocês sobre o que a gente chama de um conjunto de invariantes para um problema de classificação. Tá? O que nós estamos fazendo aqui é classificando as transformações lineares. Né? A menos de mudança de base no domínio da imagem, elas são classificadas pelo posto. Por isso o posto é tão importante em álgebra linear. Tá?
De maneira geral, a gente chama de conjunto completo de invariante para um problema de classificação, né, mapas que fornecem para a gente invariantes daqueles objetos que a gente está tentando classificar. Então, por exemplo, dado uma transformação linear, eu associo a ela o determinante, associo a ela o posto, associo a ela uma série de grandezas. Essas grandezas associadas ao problema de classificação são chamados de invariante. Tá? Eles são chamados realmente de invariantes se matrizes que forem que pertencerem à mesma classe tiverem os mesmos invariantes. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou olhando para o problema de classificação a menos de equivalência, o determinante é um invariante, né? Porque quando eu multiplico por... Na verdade... Sempre a bateria. O determinante ser zero ou diferente de zero vai ser um invariante. Né? O valor do determinante muda, mas o determinante ser zero ou diferente de zero não muda. Tá? Do mesmo modo, o posto não depende da relação de equivalência que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, né, o que nós conseguimos encontrar, em geral, para realizar esses problemas de classificação, nós precisamos de vários invariantes. Nesse problema específico que a gente fez, que é o problema de classificar a menos de equivalência, nós precisamos de um único invariante. Esse invariante é suficiente para dizer qual é a forma simples da matriz. Esse invariante é o posto. Ok? Então, o conjunto das matrizes é um conjunto de forma canônica e de relação de equivalência. E o posto é um invariante completo para essa relação de equivalência. Né? Em outras palavras, duas matrizes são equivalentes se e somente se tiver o mesmo posto. Se elas têm o mesmo posto, elas são equivalentes. Tá? Se elas têm o mesmo posto, elas vão ser colocadas numa forma, uma forma 0,1 do mesmo tipo. Tá? Porque essa forma 0,1, a parte dela que é diferente de zero, tem dimensão igual ao do posto, e isso é suficiente para classificá-las. Beleza, esse era o problema mais fácil, como eu disse para vocês, né? Ele envolvia poder mudar tanto a imagem quanto o domínio, as bases da imagem do domínio. O próximo problema, como eu disse para vocês, é quando o operador vai de V em V. Tá? E esse problema é muito mais difícil. E esse problema é o problema que vai tomar o resto do nosso curso. É entender as classes de equivalência de operadores similares. E para isso a gente vai dar respostas diferentes. Tá? Não uma única resposta, mas múltiplas respostas. Tá? Bem, então agora, como eu disse para você, eu estou considerando um operador linear, T de V em V. E isso é importante. Eu estou considerando T de V em V. Tá? E aí, quando eu for representar ele numa base, eu estou supondo que a base do domínio e da imagem são a mesma. Tá? Então, eu quero representar T na base B'. E aí, a matriz mudança de base, né, olhando para a matriz mudança de base, em relação a uma base B, aqui e aqui vão aparecer mudanças de B para B' e de B' para B. Tá? E então vai aparecer P e P a menos 1. Tá? A diferença toda aqui, em relação à definição que a gente estava dando antes, é que antes aqui aparecia P e Q, duas matrizes diferentes. Agora aqui aparece P e P a menos 1, a mesma matriz. Uma é a matriz da mudança de base, de B para B', a outra é de B' para B. Tá? Mas o fato dessas duas matrizes serem uma inversa da outra, e o fato de eu não ter escolha para essa base aqui, quer dizer, quando eu dou a base aqui, eu dou a base aqui, não tem escolhas para isso. Né? Eu só estou escolhendo duas bases, e não 4, né? como antes. Essa restrição na escolha de base torna o problema muito mais interessante. E isso daí motiva a definição de operadores semelhantes. Dois operadores são semelhantes, né? Se existir uma transformação de V em V, uma mudança de base de V em V, uma matriz quadrada também, de modo que isso aqui acontece. Né? S é igual a P, T, P a menos 1 transposto. Tá? Do mesmo jeito, a gente pode definir matrizes semelhantes, né, se existir matrizes invertíveis do modo que isso aqui aconteça. Né? A gente tem que sempre definir para operadores e para matrizes, porque matrizes e operadores não são exatamente a mesma coisa. É só um detalhezinho, mas no fundo, na hora que você representa os operadores por matrizes, tudo funciona. Tá? Ok. Tá, então isso aqui de novo vai ser uma relação de equivalência.
As classes dessa relação de equivalência são menores agora, então a gente vai ter muito mais diversidade no que são os objetos. E essas classes de equivalência são chamadas de classes de similaridade. Ok. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é que essas classes de similaridades não são todas iguais. Algumas delas podem ser triviais. Por exemplo, a classe do zero. Né? Quando eu multiplico zero por p e p menos 1, continua sendo a matriz zero. Ou quando eu pego uma matriz que é múltiplo da identidade. Né? Quando eu pego uma matriz que é múltiplo da identidade e quero calcular as classes dela pela relação de equivalência, isso aqui vai dar lambda vezes S e S é menos 1, isso aqui vai dar lambda vezes a identidade, que é a própria matriz. Então, para as matrizes que são nula ou para as matrizes que são múltiplo da identidade, as classes de equivalência dela só tem um objeto. Ok? Já para outras matrizes, essas classes podem ser gigantescas. Podem ter muita coisa diferente da mesma classe. Tá? Por exemplo, se você olhar para uma matriz que é 1, 0, 0, 1, a classe dela não necessariamente vai conter só ela. Tá? Só para dar um exemplo para vocês. Tá? Essas classes são conjuntos algébricos, né? Porque elas são dadas por multiplicação por matriz. E elas são conjuntos algébricos bem complicados. Tá? E entender a dinâmica de como são essas classes é o objetivo que eu falei do resto do final desse curso. Tá, então eu fiz um desenho aqui para vocês, não é exatamente assim, mas ele dá uma ideia, né? Nós temos classes que são pontos, nós temos classes que vão ser curvas fechadas, nós vamos ter classes que vão ser curvas abertas dentro dessas relações de equivalência. Ok? Tá? E, em particular, também a gente pode ter que as classes têm vários componentes conexas. Né? Elas não precisam ser conexas necessariamente. Bom, a primeira coisa importante para falar para vocês é que se eu tenho um espaço vetorial de dimensão n, então dois operadores lineares são semelhantes se houver uma matriz que represente esses dois operadores em relação às bases ordenadas possivelmente diferentes. Isso aqui é a mesma coisa que eu estava dizendo antes, né? A relação de semelhante está intimamente ligada a representar o operador numa base. Então, duas matrizes são equivalentes se eles representam o mesmo operador em bases possivelmente diferentes. Tá? A mesma coisa tá? Aqui eu estou dizendo que dois operadores são semelhantes se eles, se eles podem ser representados em bases possivelmente diferentes pela mesma matriz. E duas matrizes são semelhantes se eles representam o mesmo operador em bases possivelmente diferentes. Esses dois resultados são análogos ao que eu provei anteriormente. E eles mostram que a relação de semelhança está ligada a representar o operador numa única base. Tudo bem? Ok. Tá? Então, nesse vídeo aqui, eu só queria colocar para vocês o problema que a gente vai trabalhar no resto do curso, que é classificar a menos de similaridade os operadores lineares. Então, no próximo vídeo, eu vou começar a fazer isso, falando de um invariante que é os autovalores. Né? Começando a falar dos invariantes mais simples, que são os autovalores.